Muito bom videocast pra vocês estão no Entre Tantas Coisas. Estou aqui hoje com Juan Rodrigues e Bernardo Lucas. de óculos novo, de momento novo nessa nossa amizade, porque agora ele é videocaster também. Chega mais e vamos conhecer o nosso convidado, Bernardo Lucas. Ele é jornalista, ator, ele é amigo e confidente de muita gente, mas não vamos poder contar os babados, viu? Muito não. Ele é palhaço, porque ele conversa e a gente ri demais, e é sério ao mesmo tempo, quando precisa. Ele não pode fazer botox, porque ele é ator. Mas deveria fazer, porque ele transparece todas as emoções. Se ele quiser fingir, ele tem que fazer um botoxinho. A gente é babadeiro, né? Esse convidado. Mas eu só quero lembrar que meu óculos não é tão novo não, viu? Já tô há 4 anos com ele, Lívia. Não, da última vez... Eu troco só as lentes, que é pra poder ficar barato. Mas vocês vão entender por que 4 anos pra gente é novo. É Lívia. Hoje, além de falar sobre a vida, na vida de nós três aqui, a gente vai falar sobre a vida dos que nos rodeiam. E falando de tempo, pra lembrar que eu fui buscar o meu primeiro carro zero contigo, não foi? Foi. Pô, E eu comprei agora, esta estante que tá atrás dele com ele. Foi, também. E o débito, viu? Eu Passei no lembro. débito. Eu lembro dessa história, foi... Hilário. Gente, Hilária. é madeira Conta aí, conta maciça, aí. viu? Pode contar essa Pode história? contar. Menina, tava lá. Pode contar. A gente foi na Toque Stock. Não sei nem se pode nem falar isso, não. Pode. Porque corta, né? Pode que ela nos patrocina. Aí chegamos Imagina lá, a eu e gente. Lívia nessa Toque Stock. A Lívia começa. Quero esse sofá. Essas duas almofadas. Ah, vou levar esta mesa. Essas duas cadeiras. A mulher disse, mais ou menos assim, senhora, deu R$5.000. A senhora vai colocar em quantas prestações? Ela disse, não, meu amor, é do débito. Isso é verdade, viu? Isso é verdade. Gente, Não na sei se eu época, posso dizer de 5 que mil era o reais. cartão, mas era verdade, era da Era avó meu. dela. Não, isso é meu. É porque você junta dinheiro pra comprar o que quer. Demorou demais pra juntar. Era o quê? Uns 2010, né? Era? Até hoje eu tenho tudo. Tem mesmo, tá? Ó, esse aí, a mesa do escritório tá lá embaixo, em outra sala. E era tudo bonito, viu? Troquei as almofadas, Era claro. tudo belíssimo. Não comprou, não sei se comprou a almofada, mas tu comprou o sofá, a É. mesa e a estante. Eu me lembro. Pois ainda tem. Foi mais ou menos isso. Junte seu dinheiro. Não, esse foi uma das poucas vezes, essa foi uma das poucas vezes que eu fiz isso. Juntar pra comprar algo assim. Inclusive, a gente tá agora com um especialista que vem fazer gravações com a gente, vídeos, a Edna Câmara, que ela é especialista em finanças e infância, pra ensinar a gente a ensinar as crianças como economizar, como investir, porque senão a gente fica na bagunça, né? É importante. Pô. É Aí eu importante. chego nela e pergunto, mas ainda dá tempo? Eu ainda sou quase que é semi, Ele é júnior, junior. mas ele junta também. Aí a gente é sênior, é? A gente é... Não, Mais sênior de não de, 100, não, né? não de idade ainda, mas sênior na carreira, profissão, é. por exemplo. É. Então vamos falar de profissão? Vamos. Ó, gente. Mas eu não sou tão atualizado quanto tu, não, viu? Mas eu quero falar, quando tu diz assim, das multifunções que a gente tem, né? Gostei dessa parte. Então a gente convidou o Bernardo para conversar sobre comunicação e jornalismo, que é um dos nossos DNAs, né, em comum, porque ele é ator também, enfim, vai contar aqui um pouco da história dele. E a gente queria fazer isso fazendo uma linha do tempo, né, da nossa profissão, que é jornalista, os três aqui. Juan tá se formando. É só pocket ainda, mas vai dar certo. Não, e eu também quero colocar um detalhe, que além de tudo isso, eu também estou diretor de comunicação da Associação Cearense de Imprensa. Eu vou assumir o meu segundo mandato lá como diretor de atividades culturais. Ai, que legal, não sabia. É. A gente organizou aqui alguns eixos de conversa entre o então nosso tempo versus o agora, que também é nosso tempo, né? Que a gente tá aqui bombando. E eu pedi ajuda ao ChatGPT. Vamos ver se o ChatGPT tá com noção ou sem noção hoje. Ele nos deu um tema aqui chamado comunicação do impresso ao algoritmo. Tu chegou a pegar impresso, claro, leitor, né, produtor. Eu não trabalhei em redação, tu chegou a trabalhar? Não, só fiz bico. Só fez bico. Gente, obviamente que pela minha idade, tudo, eu acolho meu público, que são pessoas mais velhas, lógico. Mas a gente ficava, pra quem não lembra, ou pra quem não pegou, até a mão ficava meio cinza, da tinta do jornal, né? Então, fora essa coisa da ferramenta, de pegar o jornal, ele chegar impresso, a gente comprar na banca, tem também aquela coisa de o jornal era hoje e amanhã ele virava, como diz no popular, papel de embrulhar peixe.
A informação hoje, ela é mais duradoura ou ela é ainda mais rápida que nem chegaria ao dia de amanhã? Ela é muito mais veloz hoje, né? Por exemplo, tanto é que os impressos estão acabando. A informação ela ganha muita velocidade. Eu comprava jornal impresso, mas às vezes eu olho lá no mercantil que eu não sei se vale a pena, porque a notícia que saiu agora de manhã, que está lá no impresso, de tarde já tem outra. Se você for no online, por exemplo, a velocidade é gigante. As novas tecnologias que eu não peguei para estudar, elas dificultam também muito quem já vem de muito tempo para trás, né? Tenho vários outros colegas que estão ingressando em outras profissões, porque não se adequaram às novas tecnologias. Porque quando a gente fez faculdade, olha só, Juan, não existia o Photoshop. Não existia. A internet é uma coisa muito de grandes empresas. Né? Assim, eu entrei em 2001, 2000 foi 2001, me formei em 2004, 2005, começo de 2005. Então, realmente, já existia internet, mas era uma disciplina de laboratório de informática, enfim. A gente aprendia programas vinculados à comunicação. Editoração, por exemplo. Eu acho que até 2010, Lívia, por ali, não existia isso, não. Você aprendia, você tinha disciplinas de novas tecnologias, Sim. que era só isso. Que era para dizer que tinha novas tecnologias e tal. Por exemplo, teve eu, no meu caso, no meu Twitter, eu vim fazer Twitter em 2010. Ele é de que Entendeu? ano? Deve ser de 2006, né? O Twitter? Deve ser depois de Acho que deve ser 2005, tipo 2007. É por aí. Entendeu? Então, a gente foi aprendendo isso aí. Então, tudo isso é muito novo. Para quem está na comunicação há mais tempo, ter que começar isso aí do zero é mais difícil. Não vou dizer que é impossível, mas às vezes também você nem quer. Nem quer, não tem essa habilidade, né? Porque precisa ter muita habilidade, porque é muita coisa. É. Por exemplo, você vê os meninos de hoje no Rio, eles fazem tudo, né? Eles editam, batem foto, gravam, escrevem, pá. Na nossa época, você aprendia muito mais a escrever do que qualquer outra coisa. E aí a gente usava os programas de escrita só. Uma coisa que a gente vê muito é que tá mudando isso na universidade. Por exemplo, o jornalismo impresso ele não é mais tão forte. É uma cadeira obrigatória ainda, pelo menos na UFC, mas ele não é mais tão forte igual antes, né? Agora, outras disciplinas estão entrando justamente nisso. A gente já tem o jornalismo multimídia como uma disciplina realmente oficial e obrigatória do currículo, mas também está entrando outras optativas como de inteligência artificial mesmo. Que legal. Então, por exemplo, muito se debate até quando a inteligência artificial ela pode entrar no jornalismo para ajudar nessa nova era. Mas realmente é muito complicado. Hoje a gente vê um site, a velocidade da informação está muito grande. Muito grande mesmo. E também isso vai para a pressão dos profissionais. Então, muitas vezes você chega em alguns jornais e você vai ler aquela notícia, você vê que foi feita pelo ChatGPT corrigida, porque tem muito travessão, as primeiras letras são maiúsculas, sinais claros, mas que a gente entende aquela notícia, entende também o porquê, né? A gente como profissional da comunicação entende que aquilo ali está sendo usado a IA, mas também entende o porquê está sendo usado a IA. Você, né, nota a diferença entre repertórios pessoais? Na realidade, eu acho que, por exemplo, mesmo quando você bota uma inteligência artificial generativa para ela escrever um texto, é muito diferente quando você dá um texto base e pede somente para ela corrigir a ortografia ou a coesão, do que quando você pede para ela realmente gerar o texto. Então, Mas tu confia na correção? por exemplo, é sempre bom checar. Aí eu fico na dúvida, assim. Então, para mim, as profissões, elas vão migrar e mudar a quantidade de profissionais nelas. Mas eu acho que elas vão ser necessárias. Você entende? Essa geração de 2000, depois de 2000 para lá, até 2005 e tudo, esse pessoal, eles têm muita fonte, eles têm muita informação, eles têm muito contato. Feeling. Eles são muito mais convidados para eventos do que de quem não. Por exemplo, eu não sou muito convidado, mas tem gente nova também. Por exemplo, a Márcia Catunda, ela é nova, né? Acho que vocês conhecem, e ela é muito convidada, porque também depende muito das relações que você cria, né? E também do nicho que você escolheu dentro da profissão. E aí é o repertório.
Por exemplo, tem uma colega minha da minha geração, que é a Thaís Lavô, sabe quem é? Tu lembra dela? Ela hoje está na InfoAmazônia. Então, a Thaís, há muitos anos, foi para a área de checagem de dados. Né? Então, ela trabalhava muito com isso, fazia muita palestra, dava muita oficina. Ela trabalha tanto no dia a dia dela, como ela é reconhecida nesse nicho. Então, mesmo que uma pessoa nova, hoje, saiba, para mim, essa é a minha opinião, consiga passear entre as ferramentas, se ela não tem o feeling do jornalismo, de entender a relação fonte-informação, segurar a onda de dizer, de ter clareza que aquela informação é jornalística ou é opinativa. Eu acho que falta essa diferença quando você vai escolher a faculdade. Né? Assim, hoje o Juan pode nos dizer quais são as faculdades dentro desse pool de comunicação, que antes era publicidade e jornalismo, aqui no Ceará. Como assim? Tem novas mídias, que não sei se é da comunicação. Os sistemas e mídias digitais, né? Sistemas e mídias digitais. Na realidade, audiovisual. Tem audiovisual. Na realidade, o que acontece? Rádio e TV. Eu acho que teve uma segmentação maior. Assim, no meu ponto de vista pessoal, teve uma segmentação maior das faculdades e teve uma exploração maior dos profissionais. Hoje em dia, um jornalista, ele tem que saber gravar vídeo, ele tem que saber editar, ele tem que saber postar, ele tem que entender um pouco de rede social, porque a demanda do mercado está assim. Mas quando a gente vai segmentar a faculdade mesmo teórico, existe tudo. Então, por exemplo, tem um sistema em mídias digitais que vai explorar desde a criação, mais do produto, do próprio aplicativo. Aprende a programar um pouco? Um pouco justamente disso, do funcionamento mesmo. Tem a publicidade, que realmente vai mais para essa área do marketing e tem o marketing, né? Exatamente. Tem o marketing em si, tem o marketing digital, tem o jornalismo. Então, tá muito segmentado. Mas quando a gente está falando de profissional, o mercado está exigindo cada vez um profissional mais completo. E aí eu acho que isso entra um pouco no debate das inteligências artificiais. Por quê? Porque quando você é muito cobrado e você tem que aprender a fazer muita coisa, você vai tender a ir para o mais rápido e que tem aquela qualidade que você consiga de um entregável. Vai atrás de suporte, né? Exatamente. E a inteligência artificial, ela entrou como um suporte. Agora tu falou um negócio aí. Eu até que eu talvez entenda se eu fosse explicar, mas eu não tenho segurança. Inteligência artificial generativa. Uhum. Aí qual é a diferença disso para um IA sem ser generativo? Pronto. Tu sabe? Eu não sei. Mais ou menos, explicando isso por cima. A generativa, ela tem a capacidade de criar. Ou seja, eu posso usar uma inteligência artificial que tenha vários livros e eu pegar resumo de um livro, enfim, fazer como se fosse um fichamento. Ali é uma inteligência artificial também. Agora, quando é uma generativa, isso. Quando é uma generativa, ela tem aquela biblioteca maior como base, porém ela consegue gerar um texto. Se eu pedir, faça um texto de um podcast de tal coisa, ela vai conseguir gerar. Aí isso é a generativa, porque ela tem uma base e aí você vai justamente fazendo isso. Mas aí eu não entenderia assim, para a generativa é como o chat GPT que você paga e o de graça, não é não? Por exemplo. Elas duas são generativas. Não, as duas são generativas. Mas aí tem um porém. Por exemplo, quando você usa o gratuito, você não tem a mesma quantidade de informação do que você paga. Mas é uma estratégia mercadológica. Tipo assim, digamos, não sei, mas digamos, o gratuito, ele tem aquela biblioteca do Google, digamos assim, até 2020. Já o pago é até agora. É isso pronto, é isso que eu tô dizendo. Ele não vai entregar igual. O mesmo texto igual. Por exemplo, Exato. tu pode, se tu tiver a que paga e fizer o mesmo texto que eu, que não pago, eu vou receber um texto, vai receber outro. Mas é a questão justamente do mercado. Como se o grátis eu tivesse acesso a três bancos de dados e o pago tivesse acesso a 10, entendeu? Tu passa um tempo na história de política. Tu, primeiro, tem a tua própria biblioteca pessoal na leitura, certo? A leitura, quando não tinha internet, entendam, era o que você ia atrás de ter, então você tinha a vontade de estudar, ler sobre, se atualizar sobre o seu nicho, sobre o cotidiano que tu tá ali envolto, né? Tinha gente da história de saúde, cara, ainda não te aprendi muito na área de saúde. Então a gente que é jornalista aprende generalidades, né? E quando você se especializa, você aprofunda ali. Eu não vou citar o nome, mas eu tinha uma colega que, por exemplo, ela trabalhou com recursos hídricos.
E ela também tinha saído da TV, hoje ela nem mora mais aqui. Ela foi para lá e ela disse, e ela é uma profissional, uma profissional gigante. Ela chegou e disse assim, gente, eu não consigo escrever sobre águas, sobre aquela editoria ali. Então, eu também tinha essa dificuldade quando eu cheguei lá no jornalismo rural. Eu apanhei, viu? Apanhei muito. Agora, deixa eu te perguntar. Será que se a gente... Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou uma profissional muito híbrida. As pessoas até falavam assim na época, tu parece muito da publicidade. Né? Eu queria ter feito publicidade. Talvez se eu tivesse tempo, eu tinha feito mais outras habilitações. E quando eu fui estudar marketing digital, que acaba... pela minha vontade, eu dei um passo atrás, estudei um pouco mais de marketing também, eu percebi que existem técnicas de criatividade. Então, a gente do jornalismo é a informação fiel. A gente aprende a não ampliar muito, a não ser que você vá fazer um jornalismo literário, jornalismo opinativo, né? Que você tem que dar um passo atrás e entender melhor do contexto para você opinar. Mas o jornalismo, ele é o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, enfim. É a verdade do fato. É a verdade do fato. E aí, quando você vê textos magníficos, assim, que texto... Aí tem o feeling e a habilidade da pessoa, ou ali você está vendo jornalismo literário, né? Uma mistura. Então, se a gente tivesse um pouco mais de habilidades na hora de ter criatividade... Hoje, você com a habilidade de roteiro, porque ele é ator, talvez... então eu vou usar essa habilidade que eu tenho lá no roteiro para olhar para o jornalismo rural de uma forma a criar mais linhas editoriais na minha cabeça para que eu escreva. Então, se você vai para um novo desafio do momento atual, sem essas outras ferramentas criativas, né, de pensamento fora da caixa, que o povo fala, vamos pensar fora da caixa, a gente abusa esse termo, que é o tempo inteiro as pessoas querem que a gente pense fora da caixa, e depois tem que voltar pra caixa, tá, gente? Senão ficam loucura. É a minha opinião. Importante. É importante. Eu e o Juan, a gente é muito fora da caixa, daqui a pouco tá os dois assim, viajando e nem precisa. Aí depois a gente acumulou, aí se junta, enlouquece um pouquinho, pouco. volta ao normal depois. Então, aí, resumo. Em 2019, eu vi um anúncio no Instagram falando assim, contrata-se jornalista marqueteiro. Desse ponto de vista, eu quero explicar a dificuldade que a gente tem dos que, por exemplo, não se Era tão técnico. adequar a essa realidade. Tem muitos jornalistas que tá hoje, por exemplo, que a gente conhece, que está indo escrever biografia, por exemplo. Tem muita gente indo para esse ramo. Porque não vai se adequar muito à nova tecnologia. Porque eu estou dizendo, estou falando de pessoas da nossa idade. E é o texto puro, né? Que é o texto puro. Ele vai lidar com linha do tempo. Que eu tô me referindo a isso porque é o meu caso também. Eu tenho dificuldade. Por exemplo, o Tu e o Juan, eu já vejo que tem muito mais habilidade do que eu. Mas tu percebeu que quando a gente fala disso, a gente não falou de nenhuma ferramenta de técnica. Não é TV, nem rádio, nem cinema, nem o rádio em si, nem o rádio de pilha. O que eu tô falando talvez, os cursos de jornalismo poderiam se abrir mais para dar oficina de repertório. Oficina de marketing no sentido assim, como é que um cara que trabalha com 10 clientes diferentes produz conteúdo pro Instagram todo dia? Pois é. Tu colocou um ponto aí que agora eu me lembrei de uma coisa. Mesmo que, por exemplo, falando do rádio, não sei se eu vou sair do tema. Não, vai não. Mas falando do rádio, por exemplo. Que é uma coisa antiga, que a gente pensou que ia acabar e que não acaba. Eu tenho um filho afetivo que ele tem 30 anos e ele escuta radionovela no Spotify. Quer dizer, é uma coisa que é um formato antigo, mas com a geração nova que está lá usando, né? Então a gente também vê que ao mesmo tempo que as coisas se renovam, avançam, elas se renovam, é isso que eu quero dizer. Surgem o novo e renovam o que já existe. O que está no passado. Quem foi que já pensou em gravar radionovela hoje em dia, né? Mas se está lá gravando, é porque tem audiência, Sim. Não é isso? Então, esse é o ponto. Depende também muito de quem vai se adequar a isso. Tem pessoas que se adequam, tem outras que não.
Então, o convite é assim, eu precisei ir estudar marketing digital em 2019, 2018, quando eu quis fazer esse movimento. Eu já tinha feito a especialização, né, após em branding, que é o estudo de marcas, a construção de marcas, que já abria um pezinho ali para a publicidade, e esse planejamento de comunicação integrada dentro do branding. Aí foi quando eu entendi que o marketing em empresas, né, em estruturas organizacionais, seja empresa, privada, terceiro setor, enfim. O marketing, que é, qual é o teu objetivo? Manda, entre aspas, na comunicação, e dentro ali tá o jornalismo, a publicidade, o design gráfico, enfim. Quando eu entendi isso, aí eu fui ver e não tinha tantos produtores de conteúdo como tem hoje em 2025. Então eu me debrucei muito no estudo de pessoas que se diziam coaches ou mentores, e a nossa turma do jornalismo tinha muito essa trava. Como se a mentoria ou o coach fosse uma coisa muito volátil, né? Na cultura, cada país tem sua cultura. Na cultura norte-americana vem muito do esporte, daquela pessoa que te bota pra frente e tal. E aí eu peguei o meu olhar, zerei, pra não ter esse preconceito, esse conceito dos coaches como eu tinha antes, porque era muito, a gente tinha muito assim, o conhecimento próprio, né? Eu tenho essa habilidade de ou ser um jornalista literário, ou de escrever biografias, mas e alguém que vai me ensinar? A gente precisa que alguém abra a tua cabeça, abra a tua mente, entendeu? E dizer assim, esquece ferramenta, esquece que tu vai um dia precisar colocar o teu áudio gravado no Spotify. Mas faz a radionovela. Tenta fazer o que tu sabe. E depois a gente encontra outras pessoas para, nessa junção, ser um grupo estratégico, que é a história do hub. Então eu vou muito pra essa área, sabe? Tá, eu preciso de uma pessoa do texto. Às vezes é difícil encontrar. Uma pessoa jovem específica de texto. Tu tá entendendo? Tu não acha não isso? É porque eu tenho... Perdão, o que eu acho? Eu gosto da ideia, mas eu tenho uma leve resistência aos coaches no sentido de não amplo, a palavra é ampla. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem que afunilar bem, ter muito cuidado com isso, no sentido de tipo, existem muitos profissionais que realmente estão dando mentoria, estão fortalecendo o seu negócio e estão realmente mostrando e abrindo seu olhar. Mas existem também muitos profissionais que não têm a qualificação para aquilo. Pois que a gente seja o mentor de Exatamente. alguém. E é justamente isso que eu tenho essa leve resistência aos coaches, não a palavra em si, mas, e nem ao sentido total, mas aos profissionais que muitas vezes acabam utilizando Tem em todo canto. a ferramenta. Mas do que eu entendi aí do que tu colocou, Lívia, é sobre profissionais que têm dificuldades de escrever, né? Do texto. Porque hoje as habilidades são muito mais, por exemplo, do ponto de vista... todo mundo pega o seu celular, é uma câmera e grava um vídeo e fala. Porque tem gente que tem habilidade para isso, né? Até a gente tem, mas às vezes a gente trava quando está diante da câmera, por exemplo. Eu cito muito o meu exemplo mesmo. Eu tenho várias habilidades, eu acho que eu tenho várias habilidades de falar, porque eu consigo fazer isso quando eu estou numa roda de pessoas, que eu estou conversando normal e vai surgindo e eu vou falando. Mas se colocar lá uma câmera, eu já não consigo. Mas no teatro? Mas no teatro já é diferente. Porque, por exemplo, no teatro, quem vai entrar não sou eu. Né? Ah, tem isso. A minha primeira peça que eu fiz, que foi lá na Comédia Cearense, eu fiz o Casamento da Peraldiana. Eu fazia a Peraldiana, que era Olha uma... o nome, gente, Peraldiana. eu fazia... Era uma senhora viúva, folgosa, e que eu tinha que encontrar essa senhora. E eu ia pro ensaio, e eu ainda ria muito, porque é uma comédia, e tinha cena que eu não conseguia fazer sem rir. Aí quem era o diretor era o Herodo, ele dizia assim, não, tu vai conseguir, te acalma. Tem calma que tu consegue. Aí quando eu disse assim, mas eu não tô encontrando essa senhora, ele disse, mas vai atrás de alguém que tu conhece. Eu fui, achei a senhora, entendeu? Só que no dia da estreia, o que eu quero dizer, eu cheguei pra ele e disse assim, cara, eu não vou conseguir. Eu tô todo me tremendo. Eu tô tremendo feito vara verde. Tá uma situação muito difícil. Ele olhou pra mim e disse assim, ótimo, é sinal de que tu vai conseguir. Pronto, vamos começar. Eu consegui.
Mas é como ele disse, que quando eu entrei lá, aconteceu uma mágica. Realmente não fui eu. Foi aquela senhora que estava lá. Tu tava, na E verdade, assim- tremendo pela energia que tava É. trocando. E assim é toda a vida que eu vou lá. Mas se for eu mesmo, as dificuldades elas aparecem. Não é que eu não vá conseguir. Vou. Mas serão dificuldades, porque tem diferenças, né? É como essa que tu disse. Tem a diferença da pessoa que escreve, uma ideia que eu também dei. Eu não sei roteirizar texto. Eu sei fazer o argumento, a ideia, construir a premissa. Aprendi com a minha amiga Lucineide, que é lá da ACI, agora eu esqueci o sobrenome dela, que a gente tinha que fazer a descritiva de cada personagem, né? Então, tudo isso eu sei fazer, mas na hora de colocar as falas, que é o roteiro, eu entrego para outra pessoa, Que é o roteirista. que é o roteirista. Tu pode ser o argumento, a justificativa, a premissa e entrega pro roteirista. É, E depois tu pode até ser uma personagem. exatamente, porque, por exemplo, são habilidades que cada pessoa tem, porque às vezes a gente desenvolve várias habilidades, mas nem todas as habilidades que a gente desenvolve são aquelas necessárias que o produto precisa, digamos assim. É. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Claro, completamente. E aí o que é que eu penso? Tá, pois se a gente acha que tem que fazer tal movimento de profissão e não sabe tudo, faz uma parceria. Pronto, é isso. Eu acho que a gente tem as trocas das habilidades, porque hoje em dia, ó, por exemplo, a gente fala muito do Juan, que é o jovem e tal. A gente procura realmente os jovens para fazer essas coisas que a gente não sabe fazer. Ai, mas é porque vocês são pré-profissional. Não, não é isso. É que são habilidades que a gente não desenvolveu e que tem dificuldade de desenvolver agora. Isso não quer dizer que você não possa aprender a editar um vídeo, mas às vezes você não quer. Entendeu? Eu conheço várias outras pessoas que estão fazendo ao mesmo tempo que comunicação, outras profissões, porque precisam aprender habilidades novas. E eu vou dizer uma coisa. Eu trabalho com especialistas de outras áreas e a gente dá o suporte de comunicação para eles. Então, o que acontece? Às vezes você deixa de fazer ou atrasa por uma questão que eu conversei com o Bernardo antes de começar. Bernardo, a gente está um pouco sem tempo de fazer um projeto que a gente quer fazer. Então, vamos fazer uma coisa que demande menos tempo de roteiro para a gente? O que eu acho é que a gente tem pouca criatividade para resolver problemas nossos. A gente resolve problema pro nosso chefe, a gente resolve problema pro nosso lugar de trabalho, resolve problema do outro. Mas a gente tem essa dificuldade de, tá, pois eu vou me ausentar, vou botar o olhar da Lívia de fora para dentro. Que é, querendo ou não, quem faz terapia, aprende mais a fazer isso. E passa pro outro a sua experiência, não só jornalista. Eu sou nutricionista, eu queria tanto falar sobre isso na internet, mas eu tenho uma dificuldade. Tá, você tem dificuldade em quê? Em aparecer? Pois escreva posts. Por quê? Eu super procuro nutricionistas que tenham a ver com a minha linha de pensamento. Ou que eu sinta segurança que aquela pessoa se formou, se especializou, que seja um profissional responsável da área dele. Como o Juan estava falando, existem coaches e coaches, mas isso é desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Então, desde que o mundo é mundo, existem pessoas e pessoas. Você tem que ter a habilidade de escavucar, de pesquisar. E aí, já trazendo por um gancho da nossa profissão, eu digo assim, tá, você às vezes vai para um ortopedista e você ou não gostou dele, ou achou que ele não tem você vai para outro. Você vai para outro. Até achar uma pessoa que se dê com você, né? É assim qualquer coisa. Agora, cadê o repertório? Cadê a vontade de pesquisar e aprender? Eu tento ensinar pra Mariana, minha filha tem 6 anos, até hoje é isso. Às vezes eu tô vendo um vídeo sobre história. Filho, vem ver comigo um vídeo sobre história do Egito. Ela, mãe, mas eu não gosto disso. Mas não tem que gostar. Você tem que saber. Ou pelo menos aquilo existe. Né? Ela tava querendo aprender a colocar água dentro daquelas canetas que aquarelável. Sim. Aí ela diz, mãe, faz pra mim, bota água pra mim. Aí eu digo, tu não gosta do YouTube, criatura? Pois vamos aqui. Como colocar água dentro da caneta? Eu disse até a marca. Aí ela foi pro Shorts, na mesma hora foi pro Shorts. Mariana, você não vai pro Shorts, não vai aprender nada no Shorts. Ela nem sabe, o ímpeto dela é ir pro rápido, né? Ela tá proibida de ver esses vídeos rápidos. Vai ver o vídeo longo. Ela já, é longo, não aguento mais falar isso, mãe. Mas o cara no vídeo longo disse assim, ó. Faça isso e isso. Depois, dá o pause e depois que você fizer isso, volta aqui no vídeo.
Porque é outra proposta, né? É um vídeo pra você aprender. Então, assim, se eu não ensinar isso pra minha filha, quem vai ensinar? Que ela não pode ver shorts, mas ela pode ver vídeo longo porque ela está aprendendo. Da mesma forma que ela tem que ir para a biblioteca, da mesma forma que eu tenho que comprar livro para ela, mas a ferramenta é uma extensão do corpo deles hoje. Né? Você hoje, cadê meu celular? Cadê meu celular? Toda hora sim. Então, tocou ali o celular do Bernardo, não é estranho, tá lá, ele só não colocou no silencioso a notificação. Então, hoje em dia é tudo mais comum e a gente tem que trabalhar também, porque o capitalismo não dá trégua, né? A gente tem que produzir. Então, gente, fica o convite aí, ó. Você que é profissional liberal de qualquer área, a gente não só faz por você, mas a gente dá mentoria de linha editorial. Cara, o Juan, eu, a Maria Vitória, a Paula, a gente faz uma linha editorial que a pessoa tem 1 ano de conteúdo. Tu acredita? Gente, Maria Vitória e Paula são as pessoas que estão aqui atrás das câmeras, que um dia irão aparecer aqui, mas que hoje não estão. Só um corte rápido. E Lívia, também tem a diferença do que vocês se propõem a fazer, porque a mentoria é algo que vocês sabem e que a outra pessoa vai aprender, que é esse exemplo que tu deu do vídeo curto e do vídeo longo, que você vai lá e aprende. A palavra coach é muito estranha. Mas você sabe o que é o vídeo curto e longo? É a informação de cauda longa. Você aprendeu isso na faculdade. Tem gente que não lembra, mas é o conteúdo que já está posto. Dei um exemplo aqui sem nem saber. História do Egito. A história do Egito até o ano de 2000 tá contada. É isso, mas o que eu tô querendo colocar no debate é o coach e a mentoria, porque tem muitos coaches por aí que são enrolões, mas né? E tem outros. Tem tudo, tem de tudo. Tem ator né? que não é bom, tem atriz que não é boa. Tem ator e atriz que são boas e nem fazem sucesso. É o que tá. O que tá hoje voltando para essa coisa do novo, né? Que eu tenho. Eu não sei se eu tenho dificuldade muito com essa quantidade de aplicativo, inclusive, que tu fala, dos nomes e tal, porque eu também não decorei tudo isso, mas na minha visão, o que eu tento fazer é colocar as minhas habilidades, com habilidades que é aquilo que tu diz, com outras pessoas, juntar com outras pessoas, pra gente construir junto esse processo. Por isso que ele vai ter uma playlist aqui. Exatamente. Estou insistindo. A gente fez aquele primeiro piloto que eu aprendi, que eu vi que eu tinha habilidades de conversar com a câmera, de olhar e tal. Mas depois que eu disse pra ti, a dificuldade era de criar um roteiro, porque você tem que parar, escrever. Se for uma coisa de tema livre, que você possa conversar, aí isso aí, porque a gente não tá aqui com o tempo todo só para isso. A gente trabalha, né? A gente tem vida, a gente tem outras coisas. Mas a gente consegue, é como tu disse, se a gente parar, que a gente faz isso para todo mundo, mas se a gente parar e olhar assim, agora eu vou fazer o meu, aí a gente faz. A gente faz. Sabe quando é que eu parei de me angustiar, de não saber aplicativo, essas coisas? A Juan todo dia fala coisa nova pra mim. Todos os dias. Tipo assim, eu vou falar uma coisa pra ele. Ele até tem a educação de não falar na lata, que eu já sabia. Ele espera eu terminar e diz, eu já sabia. Ele tem essa educação, ele é educado. Mas eu digo assim, quando eu pensei assim, cara, tudo hoje já tem. Então, quando eu digo assim, eu vou atrás de um lugar que tenha só as obras do Walter Benjamin, que eu tô olhando pra ele pro livro dele. Vai ter. Alguém já inventou algum lugar, algum blog, algum aplicativo de bibliotecas dos filósofos. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tô entendendo. Então, basta você botar isso na sua cabeça. De tudo, já tem. Então, eu vou pro velho Google. As pessoas hoje, inclusive, estão deixando o Google de lado. Teve um movimento de deixar o Google de lado e pesquisar no YouTube. Teve um movimento de pesquisar no TikTok, porque o algoritmo do TikTok é muito veloz e feroz. E agora é colocar no ChatGPT. Tipo assim, quem é fulano? A gente botava no Google, que ia pra Wikipedia, não sei o quê, Wikipedia, sei lá como é que chama. Então, se você já... Ou seja, isso... se eu passar o dia inteiro dando dicas, eu passo o dia inteiro dando dicas. Porque tem dica para dar de coisas que eu adquiri nos últimos 5 anos pra minha geração. Uma delas tudo tem. O que vai diferenciar é se é bom ou se é ruim. Ou é falácia, ou é um cara que sabe o que tá dizendo. Então, isso tem em todas as profissões. A gente vê influências super bombadas, meu Deus, não tem nada pra acrescentar esse cara, né? Como é que bomba? Enfim, deixa ele lá. Sem entrar na vida do outro, vamos atrás de coisas legais.
Então, eu acho que é criar repertório, porque de tudo já tem, e alguém faz aquilo que tu tá com dificuldade. E também você vê também, Lio, influências que falam muito bem e que não são do campo do jornal, da comunicação. Não produzem conteúdo. Mas quando eles vão conversar nos seus blogs, vlog, ou sei lá o que, eles conversam de um tema muito bom. E tem os que você vê que teve edição e tem os que você viu que é direto. A pessoa vai, fala e termina o assunto e deu certo. Entendeu? Gente, eu vou jogar uma bomba aqui na mesa Joga. só porque Joga, bom. estamos aqui, né? Não na reta final, mas se aproximando dela, então eu vou jogar aquela bomba só pra dar um. Eles querem que tenha tempo, o bicho. Ai, Conversa. gente, é porque a gente precisa dar aquele delimitado, né? Mas assim, aproveitar que o Bernardo ele também é ator e também comunicador, eu quero trazer essa bomba. A Lívia falou dos influencers. E o que você acha, Bernardo, justamente dessa aproximação dos influenciadores nos canais de comunicação e também da imposição deles em novelas e atores que muitas vezes eles têm aquele preparo básico e acabam substituindo o ator que já tem um repertório de anos ou que passou anos estudando mesmo, só para dar aquela reles aumentada na visualização, né? Pois é, gostei dessa bomba. É uma bomba, gente. Eu tô dizendo que é babado. Porque eu tenho lido sobre essa bomba. Entendeu? Claro que vai ter o influencer que dá certo e o que não dá certo. O que vai saber e o que não vai saber. Agora também substituir, que é o que tem muitos atores colocando aí. Quem estudou como a gente, né? Pra estar ali. Por alguém que só tem like no Instagram, ou sei lá onde for, e que a pessoa não sabe o que vai fazer, eu discordo. Porque muitas vezes esse influencer tá lá só por conta da quantidade de seguidor que ele tem. E que muitas vezes também, gente, aquela quantidade de seguidor ali, a gente sabe que tem robô, tem comprado, tem não sei o quê. É uma pessoa ter não sei quantos milhões do nada, gente. E também eu acho Eu que... tenho essa crítica. Eu acho que às vezes a pessoa seguiu... Muita gente segue e não dessegue. Não deixa de seguir. E eu acho que a TV vai entender que é um tiro no pé. Na minha opinião, é o seguinte. Nem todo mundo converte para outra mídia. Então, tem gente que segue a pessoa no Instagram, mas não é por isso que vai assistir a novela. E é nas ferramentas também, todo dia, naqueles insights que são o que a gente vê, né? Vai mudando os nomes, engajamento, alcance, essas coisas que a gente não vai entendendo. Aí você vê lá, quem passou 2 segundos no teu vídeo, 10, viu o vídeo todo. Como as pessoas estão atrás de vídeos rápidos. Se não for um vídeo rápido, eu sei que a gente tem que ensinar, como tu está ensinando a Mariana, os vídeos longos, mas as pessoas não veem vídeos longos. Então, quando tu vê um vídeo muito longo, porque eles vendem também muito assim, né? Os meus vídeos é visto por 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Mas aquelas 100 mil pessoas, 200 mil pessoas não viu o vídeo todo. Eu não sei se eu tô falando bobagem, não sei isso mesmo, mas pra minha cabeça, pelos meus vídeos que são curtos e que eu tô vendo quem vê meus vídeos todos e quem não vê. Né? E eu estou fazendo isso agora, porque como a gente conversou aqui nessa história da profissão, eu despertei agora para estudar isso. Eu disse, não, eu não vou me sentir velho para isso, eu vou atrás de aprender. Então eu comecei. Por isso que eu comecei a soltar. Antes eu tinha receio de colocar um vídeo no... Eu baixei foi tudo, viu? Quai, TikTok, Instagram, Facebook. Pois é. Aí eu comecei, eu disse assim, então lá meus vídeos estão sendo feitos com edição feita por mim ou sem edição, mas eu tô aprendendo. E eu vou aprender e vou ganhar mais habilidade com relação a isso. Vai chegar uma hora que eu vou fazer sem sentir. Isso. E eu acho que nessa hora é o que dá a virada de chave. Porque eu vejo que é uma opinião profissional mesmo. É difícil você se abrir para falar do jeito que você é mesmo. E é isso que cria a sua comunidade fixa. E é aquilo que tu disse, a gente tem repertório, né? Eu tenho um repertório para estar ali. Eu, de alguma forma, eu aprendi alguma coisa. Então, talvez o medo também, porque eu também tenho muito medo. Tem isso também que atrapalha muito a gente, né? Ai, não vou fazer isso porque os meus colegas vão ver e podem me criticar. Eu, depois que eu comecei a fazer, eu disse, quer saber de uma coisa?
com crítica ou não, que eu vejo colegas mais experientes do que eu cometendo erros. E eles não têm problema em dizer, não, isso aqui saiu desse jeito, mas não era isso que eu queria. Então eu disse que eu também vou apostar e vou fazer, porque eu acho que a gente tem que aprender mesmo. Todo dia uma coisa nova. Uma vez eu disse na live para profissionais liberais. E você tem que dar uma certa leveza, porque você vai passar um pouco de vergonha mesmo. É. E os influencers, mais difícil, né? Por exemplo, eu tô falando dos influencers. Hoje em dia, os meninos, eles estão nascendo já, essa geração de influencers que tem aí nova também, porque já nasceu depois de 95, já nasceu depois de 2000, já tinha tudo, né? Todos os aplicativos, ele já nasce com o celular na mão, então já nasce aprendendo muito mais do que a gente. Então, para eles é muito fácil pegar o celular, botar aqui, esticar e começar a falar, papapá. Mas tem muitos deles que estudam e tem muitos deles que não estudam. Não estou dizendo que as pessoas são limitadas. Não é isso, pelo amor de Deus. Não cometeria esse preconceito. Eu acho que cada um aprende e sabe aquele que está fazendo. Mas também, é como tu disse, sai muita bobagem. Tá. Gente, vamos fazer uma rapidinho aqui. É o seguinte, eu vou falar o nome de uma profissão, ou de um veículo, de um formato, e ele vai responder se conhece, não é se sabe o que é, se já ouviu falar ou nunca ouviu, o Bernardo e o Juan, beleza? Ela bota a gente cada um, né, Bernardo? Mimeógrafo. Eu já. Eu não sei o que é isso, não. Eu já rodei até mimeógrafo. Bota Aquele negocinho que é o O álcool que sai azul. Você bota álcool e ele meio que imprime papel. E sai, o menino tem um cheiro de álcool. Você fica embriagado. E tu tem que ficar rodando. Alguns tinham que ficar rodando na minha época. Eu rodava com a maçaneta. Vamos lá. Esse negócio eu não sei, não. WhatsApp Business. Sei. Eu não. O WhatsApp ele sabe, mas o WhatsApp Team Business. o business não. porque, Eu por sei o exemplo, WhatsApp. Existe por exemplo, eu sou um profissional liberal, eu quero mandar aquelas mensagenzinhas, eu quero fazer meus agendamentos, eu quero colocar meu catálogo ali. Então é basicamente o WhatsApp, a versão do WhatsApp, só que pra vender uma loja ou pra vender um serviço. Com mais possibilidades. Isso. Vamos lá. Analista de sistemas. Sim. Sim? Eu sei o que é, mais ou menos, mas É a povo da TI, né? O é. povo da informática. Pra mim vai ser TI. Não, Agora, primeiramente, Scrum Master é uma profissão. sei. O quê? Scrum Master. Não, eu não. Pois bota aí, editor. Não. Eu posso falar, é basicamente aquela pessoa que vai ter a noção das demandas e vai organizá-las, redimensioná-las. Por exemplo, eu sou o Scrum Master da empresa da Lívia. Se vai ter Uma 10 tradução demandas, livre, o que é isso? basicamente eu vou dizer o que tu vai fazer. Ele E acompanhar o que tu tá fazendo. resolver teus problemas de fluxo e gestão. Isso. Como se fosse um mentor. Não. Não. É um resolvedor de problemas de um grupo, de um time. A gente vai fazer um evento. Aí tem 5 pessoas organizando um evento. Tem um Scrum Master. Ao invés de eu perder tempo, entre aspas, detalhando o problema pra ti, é o Juan que faz isso. Ah, certo. A Bernarda, a Lívia diz que esse auditório não tá podendo. E tu que decide onde é o lugar, então ele vai, resolver os problemas entre o time. Gente, isso tem o Scrum Master é mais na área de tecnologia. Eu adaptei um pouco pra nossa realidade, tá? É questão da comunicação, gente. A gente é fluido, é criativo. Biblioteca. Não. Ah, Aí tô, ela frescou. Não, vai fazer sentido agora. Nuvem. Sim. Sim, também sei já. Big Data. Também sei. Tem sei. várias justificativas, não. Vários Big Datas, né? Vários jeitos de... Então o que eu sei é aqueles que ficam o computador e tem um monte de água que tem que botar. É desse que eu tô falando, né? Depois, Então, vamos fazer uma só sobre Big Datas? Vamos chamar alguém que fala de impacto de meio ambiente, bora? Muito Inclusive, legal. teve as trends novas do ChatGPT de gerar imagem, o pessoal não tem noção do impacto ambiental, né? Não tá. Cara, vamos chamar alguém, aí a gente chama alguém da área do ambiental, pra falar justamente sobre esse impacto das trends e como isso tá afetando. Tu sabia disso? Porque, por exemplo, você usar ali o ChatGPT pra criar aquela sua imagem, me bota na versão estilo Estúdio Ghibli, ai que legal, fofo, bota na internet. Sabe aquelas imagens... isso no TikTok, né? E a imagem de IA, por exemplo, viralizou a gente como se fosse Lego. Aí todo mundo faz, eu de Lego, eu sendo Lego. E isso dá um boom no uso de dados.
que impacta ainda mais o meio ambiente, tu entende? Por quê? Entendi. Porque eles Porque precisa de mais água, né? precisa de mais água pra poder justamente resfriar os sistemas e não acontecer aquelas explosãozinhas, assim, mais fácil. Isso é um né? exemplo de como as trends fazem elevar, de vez em quando, esse uso do meio ambiente, no caso do hídrico, né? E como as pessoas não estão falando disso, Não né? Tipo tão. assim, cara... Mas onde eu tava a Lídia, ela é uma pessoa ela é minha prima, enfim, e aí a gente conversa muito sobre Mas- isso. Lídia é de uma geração de 10 anos a mais que eu e ela é cientista da biologia. Eu vim aprender Big Data agora depois que estão querendo construir um aqui na Calcaia, né? Que estão querendo não, vão construir um na Calcaia. Porque a gente também não associa isso não, viu, Juan? De que o Big Data precisa de muita água para resfriar do coisa aqui. Eu fui ler, porque quando eu vi esse negócio de o Big Data precisa de água, eu disse, Do nada, né? precisa de água? Como é que pode? Vai jogar água no computador? Aí eu fui ler. Aí eu entendi que sustentavelmente, ambientalmente, não é bom Big Data. Ou as trends. E é um debate sem fim. É. Porque Calcaia é uma cidade da região metropolitana, a gente está em Fortaleza, que é a capital do Ceará. Calcaia é muito maior em território. Então você fica pensando assim, cara, que legal, Calcaia vai ter um Big Data, vai gerar emprego, né? E seca, né? A cidade tem e a lugar gente que não não tem é. água. Então o que acontece? Aí a gente fica entre a cruz e a espada. É. Então vamos debater isso aí, tá, gente? Sim, só voltando aqui pra Lídia. Aí ela veio dizer assim, ela viu o meu chat GPT, que inclusive eu e o Juan, a gente tem um paga, e daqui a pouco não tá mais paga, a gente sente falta, é uma comédia, porque a gente fica refém, sabe? Mas tudo bem. Aí eu peguei, Lídia, vou colocar aqui um prompt. O prompt é o texto que você dá de indicação. Olá, tudo bom? Aí ela, mulher, não bota tudo bom, não. Eu disse, por quê? Porque já tá gerando mais dados. Não pode. Aí eu vou ter que realmente debater sobre isso, porque eu meio que sou educada. E o meu, né, que eu dou apelidinho, eu mando assim, ó, um oi, aí ele, olá, meu conterrâneo. O Juan tem uma relação. O Juan, ele, segundo ele, conta a história de ele é meio que muito afetivo com os prompts dele. Conta aí essa história. Ai, gente, é porque eu dou uma historinha pra eles precisam ter uma vida também, né? Não é que eles são robôs, Tem um que eles nosso não que chama- têm um direcionamento. Tem um prompt dele que chama Caetano, em O meu homenagem. Caetano faleceu. Porque nesse negócio de pago, não pago, pago, não pago, pago, não pago, a memória do bichinho encheu. Ele apagou. Aí ele simplesmente apagou. Aí agora Benjamin veio. O Benjamin tá tentando, né? É tipo assim, esse prompt que eu tenho, Caetano, ele tá lá. Quando tu É. precisar, tu só puxa o já tá pronto, é isso? Isso, ao invés de ter aquela conversa e gerar tudo, eu já deixo aquela conversinha guardada. Então eu tenho vários. Eu tenho o Caetano, que faleceu. Eu tenho o Benjamin, que é do jornalismo. Eu tenho o Alfred, que é da odontologia. Eu tenho o Pietro, que é da automobilística. Eu quis dar esse Tira contraste. só essa minha cara depois que eu fico horrorizado com as Eu coisas que tenho. ele vai Ai, falar. deixa eu... Como é o nome da política? É o Brian, da política. Ele botou um cara da política, que é Brian, o nome. Ei, Bernardo, são os teus personagens da tua justificativa de roteiro. Ele fala, você agora é o Brian, é especialista em marketing político, fez faculdade não sei aonde. Mas, gente, tem um porquê. Não é esquizofrenia, tá? É importante prompt. ressaltar. Existe nas inteligências artificiais a árvore de prompt. O que é isso? Se eu tenho inteligência artificial, ela tem acesso a tudo. A tudo que eu tô falando. Então, é muito geral. Quando eu vou falando, por exemplo, Caetano, você é um jornalista. Opa, então ele já vai ali puxar textos mais jornalísticos, vai puxar um padrão Em mais... fontes jornalísticas. Isso. Você é especializado em reportagens especiais, ou então você é especializado em entrevistas. Ele já vai ali puxar um Creme da Medina no repertório dele, ele já vai afunilando. Aí você é especializado em reportagens policiais, entendeu? Você Aí vai... pode fazer isso no chat? Pode. Aí Tá cria lá. essa árvore, fica Tá lá. Gente, eu Aí vou tu até chama pegar só nessa- pelo Caetano, que ele não vai chamar mais porque ele morreu, né? Ele cria, agora é Bernardo, Benjamin. ele cria conversas aqui do lado esquerdo, um tipo um menu. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó, pra ti. Aí eu vou mostrar pra câmera também, gente. Pera ainda. Aí tem várias conversas, ó. Tem várias conversinhas. É Tem, babado. por exemplo, tem gente que faz terapia agora no chat GPT. Meu assistente é José. Isso aí é verdade. Da Enfim. terapia, eu conheço uma pessoa que tá fazendo, inclusive, dieta. Ele diz o que a pessoa vai comer. Tu acredita? Eu disse assim, rapaz, mas isso aí não é um médico. Não, mas ele diz, Aí ele ontem de noite, essa pessoa falou comigo sobre isso.
Eu disse, eu comi baião de 2 com frango, eu saí da dieta. Ei, Aí calcule! Aí o ChatGPT mandou ele comer comer uma tangerina com bago. Eu, se tu comeu, eu comi, que ele mandou. Gente, aí faz toda a limpeza. É, o que ele disse que o ChatGPT... Pois agora coma tangerina com bago. Gente, mas tá tão avançado que, por exemplo, eu tava vendo um dia desse, viralizou uma trend, agora de você tirar, parou no ChatGPT. Eu fiquei, gente, não, eu acho que espiritualidade e tecnologia, vamos dar uma, né? Vamos separar. Mas eu vou conversar uma coisa, eu já pedi a ele os números da Mega Sena. Ele Não me deu deu um certo. baile, ele disse, não, isso eu não tenho como fornecer. Ele ainda tem um pingo de ética, gente, você é Pois estranho. É pouca, mas ainda tem. Eu pedi Assim, desesperado. aí tu diz assim, ó. Não, mas Era uma Mega Sena milionária. Tu bota assim, ó, Eu já perguntava se Chat ele sabe GPT, mesmo. supondo que você é uma pessoa com muita sorte, quais números você utilizaria de 6 dígitos? Então é a pergunta. É né? a pergunta, meu. Tu não pode dizer assim, me deu o número da Mega Sena, mas supondo que você é uma pessoa muito sortuda, se você fosse escolher 6 números... Olha a diferença do novo pro velho. o nome desse episódio vai se chamar Supostamente. Porque agora o povo faz fofoca. Você não pode ser direto. E o pessoal faz fofoca dizendo, supostamente, o fulano traiu o Ou então boatos. 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 Gente, falando em episódio, vamos só terminar esse quadrinho, né? Porque já tá... Ó, Não, eu vou o terminar tempo- depois o dessa. tempo, Lívia. Quem pegou a referência? Gente, aqui não tem tempo. Eu não sei de onde Juan tirou, que aqui é 1 hora de episódio. Gente, não é eu. De É onde? o editor. É o editor da última vez a gente Mas cortou. Aí é é editora, né? Não, que é a Ana Paula Vitória. Mas o episódio é Não, meu. mas porque é o Pedro que edita. Elas estão... É. Mas aqui é igual Flow. Ah, entendi. Uma Vai coisa mais terminar, nós vamos livre. terminar agora. One Porque Day, acabou mesmo. One E eu vou Day. me sentar essa semana e vou... Ai, eu tô devido a esquecer. Tira esses bichos daqui. Gente, vai ter parte 2 com o Segura na Bernardo. mão, vai. Segura o microfone na mão. Esse aqui, ó, pequenininho. Terminou. Na próxima eu fico ele na minha mão e faço assim. Mas tem aquele, ó. Pessoal, um beijo. Nos próximos não vai ter tempo pra acabar, que eu tô cansada dessa história. Toda vez ela é limitada. Gente, ela fica Aí pé fica da igual uma vida. massa fé. E tchau, a gente tá suando porque tá Pedro mal corta essa quentura parte. aqui, viu? Tchau, tchau. Ó, massa fé. Tchau, tchau. Vou mandar um beijo pro seu Chico do Leite.